Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Uma entidade quase centenária, localizada no coração da cidade de São Paulo. Realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de 644 de seus municípios quanto à legalidade do uso dos recursos públicos são algumas das funções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas está em processo contínuo de inovação para aprimorar e agilizar a fiscalização das cidades. Mas, para alcançar a perfeição em atendimento, foi necessário muito trabalho. 1921. No começo do século passado, foi instituída a emenda que criou um tribunal para liquidar as contas das receitas e despesas e verificar a legalidade antes de serem prestadas ao Congresso. O primeiro presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Jorge Tibiriçá Piratininga, realizou a primeira sessão no dia 6 de maio de 1924. A primeira sede não existe mais. Situava-se na área central de São Paulo, junto à Recebedoria de Rendas do Estado. Toda essa história está no Memorial do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O espaço, inaugurado em 2006, é reservado para contar momentos importantes por meio de documentos, fotos, móveis e objetos históricos. Com o crescimento das cidades e do Estado, o Tribunal de Contas passou por mudanças e atualmente possui 3 prédios na capital e conta ainda com regionais no Estado, que realizam atendimentos diretos das cidades circunvizinhas. O Tribunal conta com 20 unidades regionais distribuídas pelo território do Estado. O propósito dessas regionais é encurtar distâncias e aproximar tanto quanto possível o Tribunal dos órgãos de governo e das pessoas. Como disse, a prerrogativa de fiscalizar a administração é do cidadão. A instalação dessas unidades regionais demandou muito trabalho e uma extraordinária dedicação dos nossos funcionários, mas o resultado é altamente compensador. Os primeiros escritórios regionais foram inaugurados a partir de 1988 nas cidades de Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A partir de 1993, estes escritórios tornaram-se unidades regionais, consolidando a descentralização e a racionalização dos trabalhos. É um equipamento valioso, mas nosso maior patrimônio é a nossa força de trabalho. São 2.000 funcionários que fiscalizam mais de 3.500 unidades administrativas. Todos os órgãos estaduais, todas as prefeituras, câmaras municipais, autarquias, fundações e empresas públicas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é composto por setores administrativos e técnicos, entre eles a Presidência, os conselheiros e auditores, o Ministério Público de Contas, a Procuradoria da Fazenda do Estado e a Secretaria Diretoria Geral, nesta se concentrando toda a força da fiscalização, distribuída em 30 diretorias. As competências do Tribunal de Contas vêm definidas no artigo 71 da Constituição Federal. Vão desde a emissão de parecer prévio sobre as contas de chefes do Executivo, governador do Estado e prefeitos municipais, julgamentos das contas de chefes de outros poderes, de câmaras municipais, de autarquias, de sociedades de economia mista, de fundações, o exame acurado do terceiro setor, a concessão de recursos de repasses públicos para essas entidades, os atos de admissão de pessoal, de concessão de aposentadoria e as auditorias ordinárias e extraordinárias previstas na Constituição Federal. Atualmente, a cúpula diretiva do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é composta por 7 conselheiros, responsáveis pelas decisões finais dos processos. Antes de chegar aos conselheiros, os autos são examinados pelos fiscais, assessores técnicos, Procuradoria da Fazenda Estadual e Ministério Público de Contas. Com isso, apura-se o fato e se garante o direito de defesa e o interesse do cidadão. Neste plenário se produzem as decisões finais. É um ambiente de absoluta liberdade, um ambiente público, onde se dão as discussões entre os conselheiros, se ouvem os interessados, a defesa, o Ministério Público. O Tribunal atua em todos os momentos da administração pública, preventivamente buscando evitar que o dano ocorra, simultaneamente
enquanto a administração pratica seus atos de despesa e, posteriormente, quando apurar desvios de conduta ou prejuízos à administração, promovendo a responsabilização. Isso implica na aplicação de multas, na obrigação de restituição ao erário do que tenha sido desviado, na recomposição de danos e graves consequências de natureza política. Hoje, com a ficha limpa, o mau gestor não pode tentar obter do seu eleitor a confiança de que precisaria para ascender a cargos públicos de relevância. As sessões do tribunal são públicas. Qualquer cidadão pode acompanhar os trabalhos das sessões, comparecendo a este plenário, ou, se preferir, acessar o nosso portal na internet, pelo seu tablet ou mesmo pelo smartphone. O padrão atual de fiscalização prima por aumentar a efetividade das ações do TCESP e promover a transparência e o controle social sobre a gestão pública, privilegiando a auditoria de resultados do valor pelo dinheiro. O tribunal aproximou-se da sociedade ao oferecer inúmeros instrumentos de comunicação, como o Portal do Cidadão, o Serviço de Informação ao Cidadão e o Fale Conosco, ferramentas que possibilitam a participação direta do cidadão na avaliação de desempenho dos governos e, bem assim, acompanhamento de processos, oferecimento de denúncias, representações, impugnações ou formulação de questionamentos. Toda essa interação tornou-se possível com a implantação do sistema Audesp, Auditoria Eletrônica dos Órgãos Públicos, que tem por objetivo disponibilizar para os envolvidos com o processo de fiscalização informações de cada órgão, em especial a sua contabilidade, com conteúdo padronizado e atualizado diretamente pelos próprios órgãos objeto de fiscalização. As informações constantes deste banco de dados são disponibilizadas via internet ao público em geral. Reduzir a quantidade de papéis decorrente do número de processos é outro desafio que vem sendo enfrentado com a implantação do processo eletrônico, que proporciona celeridade, transparência e acessibilidade na tramitação e apreciação dos processos e é um sistema que pode ser acessado em qualquer computador conectado à internet. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo, já disse Peter Drucker. Foi com este propósito que o Tribunal de Contas desenvolveu o seu plano de gestão estratégica, que tem por objetivo trabalhar de forma preventiva, simultânea e no sentido de que, cada vez mais, nós possamos fazer a transição entre o que fazemos hoje, a auditoria financeira e de conformidade, para a auditoria de efetividade. O que nós desejamos é que cada vez mais o gasto público seja dirigido no sentido de transformar cada vez mais o serviço público em excelência e de boa qualidade. A ação no tribunal não se limita à fiscalização, à busca do engano, à correção do equívoco. Na verdade, o tribunal também trabalha preventivamente por intermédio da Escola de Contas Públicas. Por ela são realizados seminários, encontros, sabatinas, enfim, tudo dirigido ao administrador público no intuito de prevenir o erro, preferencialmente a corrigi-lo depois. São 90 anos de história e de experiência. Mas, como vimos, ainda há muito por fazer, os desafios continuam presentes. O importante é que a sociedade saiba valorizar seus tribunais de contas e neles confiar. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 90 anos.